Chegamos, boa tarde. Olá, meus amores, muito boa tarde para você. O trio mais amado chegou. É tão bom ser o trio mais amado. Muito boa tarde para você. Boa tarde para você que nos acompanha nesse momento que já o planeta está se preparando para o carnaval e a gente está se preparando para se proteger do carnaval. É verdade, hein? Rapaz, as consequências que vem depois, hein? Uau! Eu planejei um passeio com a minha filha e meu marido dizia assim, tem certeza, né? Porque nesses dias até sair de casa se torna um tanto perigoso. Pessoas que muitas vezes bebem e ainda assim saem dirigindo. Aqueles que saem das noites, que passam pulando, fazendo as festas e muitas vezes causando acidentes. E até mesmo, falando em consequências, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejadas. Gravidez. São chamados filhos do carnaval. É isso. E tantos outros casos aí, traição. Gente, são inúmeros. Ao mesmo tempo, eu tenho histórias muito boas para contar de muitas decisões por Jesus que são feitas nos retiros. É verdade. Nos encontros espirituais que a igreja promove mundo afora. E isso é muito bom. E a gente tem que colocar o joelho no chão e orar, porque é um momento decisivo para muita gente. E graças a Deus que a gente tem uma comunidade de fé que proporciona situações, experiências como essa. Verdade. Amanhã a Josemara Mai fala um pouco mais sobre esses retiros aí também, viu? Já se inscreveu para algum deles? Talvez dê tempo ainda, corre lá, tá bom? A Dilene e o Quesil, que são os convidados de hoje, estavam me dizendo que vão passar em casa. Do sofá pra cama, pra cozinha, em casa, curtindo, lindos e maravilhosos. Eles estão aqui com a gente, o Quesil e a Dilene Binger, são os convidados especialistas de hoje. Ele pastor, ela terapeuta de famílias e uma das apresentadoras do programa A Mensagem por Elas, outra aqui na Novo Tempo. Tem crachá, tem carteirinha, tem tudo, tem vez e voz por aqui, para nós falarmos sobre as diferenças entre os casais. Quando o jeito do outro não é o meu jeito e é o jeito de sempre, que nós somos muito diferentes, como é que essas diferenças podem ser aproveitadas para construir o casamento? É verdade, hein? Diferenças que muitas vezes acabam destruindo. Não deu muito certo. A incompatibilidade de gênio, né? Muito diferente. Incompatibilidade de pecador. Não é? Eu fico muito assim pensando, mas queriam igual, por isso que a gente é hétero, que é diferente. Tem que ser diferente, né, pastor? Mas a gente pode discutir mais sobre isso no programa. Mas também tem umas diferenças, Tipo que eu não o porco espinho e a bexiga. Não sei, tem que ter aí um cuidadozinho de como vai administrar essas diferenças. Vamos ver, não sei, vamos ver. Que devem ser analisadas antes do casamento, né? Não, e depois, mas depois, não, tem diferenças que aparecem depois. Você vai ver. Isso é fato, isso é fato. Tem, porque a gente vai mudando, a gente vai apresentando igual o carro nominal. Beleza. Tem uma diferença que vai aparecendo depois. Amores, tempo, né, Rodrigão? Tem também Armarinho da Arte hoje com Cari do Canto, que vai ensinar a gente a fazer, costurar uma bolsa dessas que é um leva tudo para todos os lugares, assim, praia, piquenique, pra feira, pro supermercado, aqui pra Novo Tempo também, que eu já vim com uma. As marmitinhas, essas bolsas que você vai usar em muitos momentos, né? E bonita a bolsa, até pra vender, ganhar um troquinho com ela. Isso e muito mais no seu Entre Família, que está começando agora, né, meus colegas? É isso, 30 segundinhos, hein? A gente já tá aqui, em pé, esperando você. Até já. Agora, minha gente, já começamos Entre Família, 2h34, pelo horário de Brasília. Estamos aqui juntinho com você, coisa boa, hein? Ter você acompanhando a gente no tablet, no celular, pela televisão, quem sabe só ouvindo a gente, né? Porque tá aí fazendo as suas atividades do dia a dia, no corre-corre, resolvendo uma coisa ou outra, tá no computador, né? Acompanhando a gente aí pelo fone enquanto tá resolvendo outras situações. Obrigado por nos acompanhar e bora falar sobre esse jeito diferente do outro, né, do cônjuge, lidando com o jeito diferente no casamento. Como tem sido aí pra você? A gente quer saber, viu? O que no jeito do seu cônjuge te incomoda? Tem um período do mês lá em casa que às vezes até minha respiração incomoda. Que às vezes tá fazendo barulho na respiração. Vai respirando alto demais? Não, alto. Mas se for um mês muito intenso, ela diz assim, por que você tá respirando? É verdade, né? Tá vivo por quê? É bem isso, né? Claro, graças a Deus tem se aliviado mais esse negócio um alívio da TPM. quando você olha assim e fala, é TPM. O problema é que se for TPM, você tem uma esperança, né? Ué. E se não for, aí a resposta é mais complexa. Aí tem que pesquisar mais. Mas é TPM e tá mais controlada, graças a Deus, atividade física, alimentação, mudou muita coisa, mas
né? Conta pra gente aí como é a realidade na sua casa. É no período da TPM? É em todos os momentos? Quais são as diferenças, o que incomoda um no outro aí? Mas aí você está falando tudo. de uma diferença sazonal, uma vez por mês. Não, agora a diferença... Mas o que dizer daquelas diferenças que são de personalidade? Que aí pode ser o grande incômodo com maior dificuldade de administrar. Que torna-se assim quase que um padrão na relação. O que é esse grande incômodo do jeito do outro? Que para você é um grande incômodo, o que isso já prejudicou, o que isso já trouxe de problemas para vocês? Porque vejam bem, esta semana mesmo aqui no Entre Família, nós falamos a respeito de dados estatísticos que dão conta de que os casais estão cada vez menos tolerantes um com o outro e, portanto, os casamentos se desfazendo com muito mais brevidade. Os números nos deixaram, inclusive, muito à vontade para nós conversarmos melhor sobre como fortalecer um relacionamento. Os dados do IBGE, por exemplo, entre outros, vai dizer que nessa intolerância toda, cerca de 13 anos, onde que eu identifico aqui? Sim, a duração de casamentos caiu para 13 anos em média, ou seja, mas é uma média assim já bem alta, porque muitos outros estão terminando o casamento com 6 meses, 1 ano, 2 anos e no máximo nasce um filho, segura mais um tempinho e já foi. Conta pra gente, nós vamos conversar sobre esse tema hoje, as diferenças entre casais e como fazer para nos fortalecermos. E você que está pensando assim em ficar fora da estatística, né? 13 anos, ou seja, o casamento está acabando na hora que tinha que ficar, na hora que ele ficar bom. É verdade. Deixa eu te dar um recado aí, ó. Você que está pensando, o que eu faço para ficar fora da estatística? Muita gente começando e naufragando, e tem gente que nem naufraga, morre na praia mesmo. O que eu faço? Olha só, você pode perguntar e ouvir muitas perspectivas diferentes, muitas análises diferentes e muitos bons conselhos diferentes, mas todos eles se unem num fator. Quem falha ao se preparar, se prepara para falhar. Quando a gente aprofunda em saber, quando a gente aprofunda a nossa qualidade comunicacional, quando a gente pega o ego e coloca para outro lugar e suprime ele por uma vontade humilde, movida pelo Espírito de se conectar de verdade, as coisas acontecem. Muita gente está perguntando, olha, parece uma loteria, é uma roleta russa, Deus não entregou a fórmula de funcionamento. Entregou sim. Foi Ele que fez. Foi Ele que inventou e Ele capacitou pessoas para nos orientar e ter bons conselhos no decorrer da vida. Você tem uma oportunidade enorme agora. Lançamento da Novo Tempo, a revista Esperança Novo Tempo, Lar Docilar, porque é a capa e é o propósito também, o objetivo, que você viva bem e bem em casa, feliz com os seus. Peça sua revista, porque são capítulos falando de conselhos práticos, uma análise boa, baseada na palavra, com conhecimentos e dados, dialogando com você, para você ter esse instrumento na sua casa. O telefone é 21 27 3121, código de área 12, então operadora 12 21 27 3121. Você conversa conosco, a gente vai te atender e vai mandar a revista gratuitamente para sua casa, tá bom? É isso. Bora lá então, já dando aí esse start a esse nosso assunto de hoje, recebendo Dilene Ebinger, ela que é terapeuta de casais, mais de 20 anos de experiência e vem mais uma vez somando aqui ao nosso time dessa tarde. Tudo bom, Dilene? Seja bem-vinda mais uma vez. Bem-vinda, querida. Obrigada. Vamos falar, Dilene, sobre esses principais pontos aí, né? As diferenças mais marcantes que você percebe na sua rotina dentro do consultório, que um e o outro vem trazendo ali para você de mais marcante. Eu penso que uma das diferenças mais fortes é a questão da comunicação. Como um se comunica e como o outro compreende esse processo. Então, isso tem muito a ver com a forma como foram educados, tem a ver com o perfil pessoal de cada um, tem a ver com toda a estrutura familiar. E quando os dois chegam no momento do relacionamento, do casamento, eles trazem essas experiências de casa, são os modelos. E é interessante como a gente acredita que as nossas experiências de casa, elas são a verdade absoluta. Então, a gente vem carregado dessas experiências, acreditando que aquilo que a gente aprendeu é o certo, é o correto, e o outro vem com a mesma carga. Então, quando chega lá, eu quero impor
o meu aprendizado como sendo a realidade para o meu novo relacionamento. E o outro tem a mesma ideia. E aí os conflitos são muito grandes. Ele não me entende, eu falo, não me escuta, porque um fala, o outro já está pensando na resposta. Então, é necessário um crescimento, a maturidade, uma compreensão, um coração aberto para entender e uma disposição, uma disponibilidade em construir dali para frente, né? Não só trazer a barraquinha de casa para ficar montando todo dia, mas estarem dispostos a, olha, a gente veio e agora a gente tem que construir algo que é nosso. É um processo de descoberta. Todas as minhas experiências é que elas deram certo, né? A pior coisa que pode acontecer é você fazer um negócio e dar certo, porque agora você vai fazer aquilo 1000 vezes, né? Porque assim, tá lá dentro do casamento, não é a experiência que deu errado, foi a maneira com que eu resolvi minha vida até agora, né? Sim. Só que o outro tá certo também, né? E a gente tá vendo outra forma. Quando você falava, eu pensava assim, uma planta, ela precisa de sol e água e ela cresce sozinha. Um ser humano não. Se eu não tomar uma decisão humilde de amadurecer, esse amadurecimento não vai ser com a contagem de dias. E aí você estraga o jardim todo, né? Arrebenta tudo. Usando o seu exemplo, a gente estraga o jardim todo. Ou seja, é ruim para você, você murcha ali e estraga quem está do lado. E quando tiver filhos, perturba ainda mais essa relação. Então é um desenrolar muito, muito complexo, muito difícil, né? Essa forma de encarar. Esse tempo todo dentro do consultório eu tenho visto assim que se houvesse uma disposição grande em trabalhar uma boa comunicação dentro do relacionamento, eu arrisco dizer assim, sem medo, que 90% dos problemas conjugais estariam resolvidos. Você acredita que uma comunicação aperfeiçoada é capaz de superar determinadas diferenças de personalidade? Com certeza, absolutamente. Então não existe diferença intransponível. Não existe dificuldades. Nós estamos falando de pessoas normais, tá? Nenhum tipo de adoecimento, agressividade, etc. Não, eu gosto de falar porque eu não sei quem está do lado de lá assistindo a gente, né? Você estava tão inclusivo. Estava tudo tão bem, né? De repente virou excludente. Mas é que eu tenho essa responsabilidade, né? Que eu não sei quem está do lado de lá me ouvindo e fala assim, não, então vou ter que aguentar tudo isso porque tudo pode ser superado. Vou ficar na minha e mandar me interessar. Eu vou te ajudar, pastor. O Senhor Deus diz que com Ele somos mais do que vencedores. Eu creio. Eu creio, né? Mas há uma parte nossa que precisa ser feita dentro das relações e esse crescimento. E eu creio, sim, que a boa comunicação, ela é o lubrificante dos relacionamentos. Eu uso, inclusive, essa ilustração. Ela lubrifica os relacionamentos, né? E quando falta ela, a engrenagem fica ruim de funcionar, né? Não funciona. Outro dia eu li num dos textos de Ellen White, ela falando de que a gentileza já resolveria muitos dos nossos problemas. 90 e tantos % dos nossos problemas relacionais seriam resolvidos dentro de casa e fora também. Mas ela estava falando no contexto familiar, inclusive, sobre se nós fôssemos gentis uns com os outros, nós não teríamos tantos problemas como temos. Ou seja, está dentro do escopo da boa comunicação, do respeito, do amor. E veja, essa percepção, ela está numa grande posição, ao mesmo tempo que a gente vai elaborar a certeza de que não dá para eu mudar o outro. Porque a pergunta que nós estamos fazendo para você aí de casa é o que no jeito do outro incomoda você? E aí vai passar por nós sermos gentis de compreender quem é esse outro e de também ser sábio de me perceber quem eu sou aqui, que estou julgando o jeito de o outro ser. Em que momento vão se encontrar e avaliar do que depender de mim? Você e eu, nós vamos encontrar um jeito de vivermos bem, vivermos melhor. Porque eu me importo. E porque eu me importo, eu vou procurar fazer diferente. Porque você se importa comigo, você também vai considerar a minha posição, o meu sentimento, o meu desejo. Né? E até dentro disso, Darleide, a gente pensa muitas vezes, né, vendo esse defeito no outro, eu preciso mudar essa pessoa. Eu preciso fazer com que essa pessoa mude. E muitas vezes a gente se frustra nessa tentativa, né, de querer mudar o jeito, mudar outra pessoa. E nisso, né, há frustração, há mais entendimento ainda. Dentro disso que a Darleide trouxe aqui, né, o que seria o ideal? É isso, eu reconhecer os meus defeitos, só que se o outro não está reconhecendo os próprios defeitos, como a gente agir dentro desse panorama?
Às vezes eu acho, só penso que nem sempre é defeito. Eu entendo como defeito, mas não significa que seja, é uma diferença. É que se não atende o meu capricho, eu já acho que está fora da linha, né? Já está fora da linha. É uma característica de um coração pecador que se endeusa. Porque o que é errado? É tudo que não se parece comigo. Eu creio que, Abinal diz assim, porque às vezes a gente se frustra quando quer mudar o outro. Me permita, Abinal, falar que às vezes não, a gente se frustra sempre. Porque não existe a possibilidade de nada que eu diga, faça, muda o outro. O outro só muda quando ele decide mudar. Ah, mas é que eu assisti o pastor, eu assisti tal coisa, eu fiz terapia e eu mudei. Mudou porque você decidiu mudar em determinado momento, você se permitiu mudar. Não é o outro, só que é muito lisonjeador, né? Ah, eu mudei porque você me fez capaz, né? O Espírito Santo é quem toca e quem faz a mudança. É eu e o Espírito Santo comigo, então ninguém mais tem poder nesse processo. E é claro, a gente quando casa, a gente tem um processo de empoderamento, onde, não, eu conheci uma jovem que ela dizia assim, vou casar com aquela pessoa, achei ele feio demais. Eu falei, mas então o que... Ah, não, é o cabelo liso demais, mal cortado. Mas eu tô tranquilo, que quando eu casar, eu ajeito. Aí eu fiquei ali parada olhando, eu falei, quando casar nunca melhora, né? Quando casa sempre piora, porque relaxa. Já viu esses sofás hoje em compressão? Eles estão dentro de umas caixas, quando você abre a caixa, ele faz... O casamento é um microscópio. É um microscópio. Tudo aquele defeitinho assim, você põe... Agora eu vou te dizer uma coisa que acho que pode te ajudar nessa resposta, sabe? A gente é atraído pelas semelhanças. Nós somos atraídos no namoro, no relacionamento, no conhecimento pelas semelhanças, tá? Então eu vejo algo que o meu cônjuge tem parecido comigo. Uau! Nossa, ele acredita no mesmo Deus. Nossa, ele gosta desse tipo de música. Nossa, ele ama ir para a serra, para o mar e tal. A gente combina. Já viu que essa frase é uma delícia, que os namorados gostam de falar, né? Aí quando casa, né? Como disse a Darleide na abertura do programa hoje, aí começam a aparecer as diferenças, né, Abinal? Você namora o carro, quando você começa a usar, você vê o que ele tem... Meu sonho é ter esse carro, um pesadelo pra ter esse pois carro. É, né? Aí começa a enxergar, não é porque você estava cego antes, é porque você está próximo demais agora. Então, a visão amplia, eu estou muito perto, eu consigo ver coisas que eu não via antes. Sim. Aí... começam a aparecer as diferenças. E eu preciso dizer, como profissional da área, assim, acompanhando centenas de casais já aqui, as diferenças, as semelhanças atraem, mas as diferenças sustentam a relação. Sempre será assim, porque as diferenças é o único meio de crescimento, e é importante de aprendizado. Dizer que Deus nos fez perfeitos, e na perfeição existe a complementariedade. Adão não tem útero. Deus não fez Adão com útero, com ovário, ele era um homem perfeito e a perfeição dele se completa na complementariedade daquilo que Eva tem e ele não, né? Isso é muito importante. Isso é muito interessante a gente saber. Eu não gosto muito de uma frase romântica até que as pessoas usam, que diz assim, eu estou procurando minha metade da laranja, eu estou procurando quem me complete, porque nós já somos completos, né? Nós já somos completos como indivíduos. Somos pessoas completas. E só o que é completo como indivíduo é capaz de poder se associar ao outro para somar, né? Emprestar essa sua completude para ajudar o crescimento do outro, porque as diferenças vão nos ajudar no crescimento, no aprendizado. Se você tem características iguais a mim, eu não vou aprender nada contigo. Então eu vou passar uma vida de 40, 50 anos vivendo com uma pessoa que eu não vou aprender nada. É uma vida muito monótona, muito ruim, muito cansativa, estressante até. Então, as diferenças durante esse período de 20, 30, 40 anos, se não houver maturidade para entender que elas podem nos ajudar a crescer, aí a gente vai definhar, vai adoecer, vai sentir dor por estar ali vivendo essa diferença. Verdade. Vai completando o que eu não tenho, o outro tem, a gente soma, cresce, aprende, assim Deus fez. Vamos a algumas interações, pessoal de casa já compartilhando, falando o que não gosta do outro, que gosta, enfim. Continua você também no 983-1502-49. A Patrícia Sá de Nova Friburgo, beijo Nova Friburgo, amo demais. Minha maior dificuldade com meu marido, sempre o horário. Eu sempre fui muito regrada com o horário e ele nem relógio usa, pensa numa dificuldade.
Já me estressei muito, chorei muito, mas com muita dificuldade aprendi a tolerar. Olha aqui o aprendizado. Pois sei que ele não faz de propósito. É uma característica da personalidade dele. Completamos 19 anos casados essa semana e, graças a Deus, as diferenças não nos abalam. Muito bem, Patrícia. Beijo para você, um abraço para o seu marido. Vamos a mais uma interação? Quem foi agora é o Roberto Lima, de Salvador, Bahia. Ela responde, tanto faz para tudo, mas quando eu escolho, nunca era o que ela queria. Esse tanto faz é a maior pegadinha do nosso casamento. Dizem que isso acontece em outras famílias também. Por aí também, Abinão? Opa! Por aí também, Aleixo? Qual dessas duas você prefere? Ah, essa daqui. Ah, vou com essa. Já aconteceu se me isso aí pergunta, também? eu vou dizer. Não. Se eu não disser, é porque pode ficar à vontade. Tanto faz, é um teste para você saber, para ela querer saber se você sabe o que ela está pensando. Olha, mas ele é tão esperto que ele já entendeu. Então, se ele ainda continua perguntando e o tanto faz dela faz ele tomar a decisão errada, alguma coisa está errada aí para ele. Porque ele já entendeu que ela sempre vai dizer tanto faz. Não é? Então, ele já sabe como lidar com ela. Você é um cara esperto, né? É brabo. Se alguém chega para mim e fala assim, o que você está pensando? Estou pensando em nada. Aí a outra pessoa se fala, está pensando em nada? Não. Porque se eu não estou pensando em nada, segue o jogo. Não estou pensando em nada. Nada, então acabou o assunto, não estou pensando em nada. Chega. Agora, você está mal? Não. Então, se não está mal, eu vou seguir fazendo o que eu estou fazendo. Não vou investigar. Né? Não vou investigar e ficar bravo porque você não continuou investigando. Enfim, esse papo vai continuar aqui no intervalo, tá? Porque daí quando você voltar, a gente já voltou pro prumo. Pro eixo. Rapidinho. Já voltou pro eixo. Volta. Até já. Até já. Como lidar com um jeito diferente do outro? Já percebeu aí as diferenças do seu marido ou você marido da sua esposa? E essas diferenças aí te incomodam? Já incomodaram? Como vocês foram lidando com essas situações aí ao longo do tempo? Ou se tem algo que isso tá me incomodando e eu não consigo resolver? Estamos conversando sobre isso hoje aqui no Entre Família e a gente quer interação do pessoal do outro lado, por isso que é ao vivo, né, Darleide? Isso mesmo, esperamos você ali no WhatsApp 983-1502-49. Conta pra gente. É o seguinte, nós vamos ver agora o que é de diferença de verdade depois de um certo tempo. Você falou, né? Eu posso ir lá conversar com gente normal, como você falou, para pessoas normais. Essa é uma pegadinha desse programa, hein? É, pra pessoas Trazem a normais. gente como especialista e depois botam a gente, né? A intimidade. Que é o seguinte, nós vamos trazer aqui, nós vamos conversar aqui dentro das normalidades, embora lá no fundo eu não acredite nisso. Os normais estão acabando com o planeta. Pastor Quizil, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer. Muito bom tê-lo Alegria. aqui. Eu vou começar com uma pergunta já, uma fácil, né? Quanto tempo de voo vocês já estão? 35 em julho, 7 de julho, vai fazer 35 anos. De casamento. A resposta foi De de quem voo, estava né, amor? pensando na pergunta, né? De voo, bem né? seguro, De hein? voo. Sabe que você entrou na galeria dos poucos que nesse programa respondem com tamanha prontidão. Geralmente É que a conta lá em casa é uma característica dele. Ah, é? Se você pergunta pra mim, eu ia pensar, olha só, ainda bem que você perguntou pra ele. tem duas pessoas que respondem isso prontamente, os muito felizes e os muito tristes. Os muito tristes, você perguntar para um presidiário, ele fala 32 anos, 13 meses, 2 dias e 4 você horas. viu que a reação Agora o muito foi feliz, ele, outra. pá, ele fala. adianta um pouco, Liberdade, já adianta um liberdade. Há uma mudança de diferenças, e aí eu quero dizer assim, haviam diferenças no começo, que elas vão se diluindo e hoje apareceram outras, ou não? O caminho foi daquele meio óbvio, que as diferenças vão desaparecendo e agora vocês praticamente se confundem. Ou isso é uma viagem? Deixa eu colocar aqui, eu quero parabenizar que vocês convidaram um casal muito extremo, né? Muito diferente. Ah, é? Ainda bem que vocês não perguntaram assim, se a gente tem muitas diferenças, porque o que a gente não tem é semelhanças. É mesmo? Não, tem. Quer dizer, né? A gente ama o mesmo Deus, a gente acredita na palavra, essas são as nossas semelhanças mais E une. fortes, que Vocês nos unem. necessitam da mesma quantidade de oxigênio, Uma mas nordestina fazem coisas casada diferentes. com um sulista. Eu sou nordestina, ele é do sul, né? Você Então, gostando de cuscuz, ele gostando de quê? de que granola, né? Frutinhas, granola, né, amor? Inclusive, tem uma história do cuscuz. Ah, você perguntou outra coisa. Não vamos. A gente viaja, hein? Você perguntou se a gente ia viajar, não, a gente viaja. De jeito Tá. nenhum, a gente Então eu fez vou essa história do só cuscuz. aqui, Uma ó. hora ela vai aparecer. O primeiro encontro que a gente teve, assim, que eu fui na casa da irmã dela, né? Do Afrânio, da Idalete.
Então eu fiquei de ir na hora do pôr do sol, que era umas 5h30, lá em Porto Alegre, era no inverno. E também fazer a janta. Eu atrasei mais de 2 horas. Eles jantaram, fizeram o culto. Você ia fazer a janta? Não, Eu ia participar para poder encontrar. Essa, vou aproveitar a carona para dizer que essa é uma das nossas maiores diferenças. O relógio. Até a menina falou que um tem relógio, outros não tem, ó amor. Um tem relógio, outros não tem. Por isso que eu gosto do pôr do sol, porque o pôr do sol geralmente dura 40 minutos, então é uma margem para todos. Acontece que era o pôr do sol para começar o sábado. Ele veio no sábado ainda, né? Não. O sábado todo. Tava valendo, né, amor? A gente tem muito essa diferença mesmo. Eu sou extremamente pontual, o horário comigo. Essa foi uma das nossas diferenças que trouxe mais conflitos entre nós no começo do relacionamento. Por exemplo, quando a gente casou, ele dizia, você vem para o almoço? Venho para o almoço. Então, eu preparava tudo. Que horas é o almoço? Na minha concepção, meio-dia e pouco. Então, ficava tudo prontinho, nada de ele aparecer. 3 horas da tarde ele chegava. Eu falei, amor, você não veio para o almoço? Ele falou, eu vim para o almoço. Não, eu vim para o almoço. Então, isso a gente teve que aprender. Eu ficava chateada, ficava brava, porque eu tinha feito tudo com tanto carinho e esperado numa hora que julga-se se é hora do almoço. Então, ele chegando 2, 3, 4, era hora do almoço. Ele veio para almoçar. Não, me chamaram até para comer, eu não comi, porque eu falei, não, vou almoçar com a minha esposa. Então, a gente teve que entrar num ajuste aí, porque... Mas você considera uma pessoa movida pelo Espírito. O Espírito Santo... Não, agora eu sou mais... Por isso que eu quero fazer essa nota, tá vendo? Cuidado. Eu me senti tão incluído agora. Eu estou muito feliz. Para mim já valeu o programa. A gente nem cobrou consulta, amor. Não. A hora do almoço é a hora que a gente almoça. Está resolvido isso aí. Mas não para mim, né? Esse que é o detalhe. Isso foi na sexta-feira do nosso encontro, dia 10 de junho. Daí dia 12... Não, dia... Sexta, sábado, domingo. Domingo a gente foi passear, cumprida a história. Então é um livro que vai sair aí. Resumir, se não corta o programa com a daí, gente. o que aconteceu? Eu disse para ela, eu estou demorando muito, depois de umas 2 horas de passeio. Conversa, passeio. Eu vou falar o que eu quero falar. Quer namorar comigo? Daí ela falou assim, eu não estou gostando de você ainda. Eu nem te conheço direito. Nem te conheço direito. Eu disse, essa menina é verdadeira. Porque, claro, como que em 2 horas de conversa, 3 horas de conversa, um final de semana ali, vai saber. Eu vou ter que casar com essa moça aí. Daí eu disse assim, ela falou assim, mas eu vou morar lá em São Paulo. Ela estudava em São Paulo e eu estava lá em Jaguarão, na divisa com o Uruguai, com o pastor lá. Daí ela falou assim, como que a gente vai se comunicar? Eu falei, eu gosto de escrever carta. Eu não escrevo carta nem para os meus pais, que estão lá em Pernambuco, eu nunca escrevi carta para eles. Tudo bem. Eu gosto de telefonar, ela falou. Eu não gostava, porque eu não tinha dinheiro, que era caro naquela época, né? Eu ganhava pouco naquela época. Né? Agora ganha muito. Casado ganha mais. Para você ver as nossas diferenças. Mas olha só. Mas elas apareceram desde o começo. Desde o começo. Mas daí eu escrevi uma carta para ela, respondeu, foram 70 cartas que eu escrevi e ela respondeu 70 cartas. Porque assim é o amor. Uau. O amor transpõe todas as diferenças. Como eu poderia não responder a este amor me mandando 70 cartas? Eu queria deixar isso claro antes da Darlene e o Abinão pegarem a fala aqui, que eu acho que mesmo que a gente esteja rindo, a gente está falando de algo que faz rir, mas ele precisa de uma seriedade. O amor é um elemento motivador. E quando a gente pega o que Deus diz na Bíblia sobre o amor, ele fala que ele não é esse motivador, como ele transpõe absolutamente todas. O amor tudo suporta. É muito interessante a gente ver naufrágios e falar a causa do naufrágio foi uma crise financeira, a causa do naufrágio foi uma crise cultural, a causa do naufrágio foi uma diferença, a causa do naufrágio foi a falta de determinação numa boa parte desses casos. Quando alguém fala assim, isso aqui vai dar certo, custe o que custar, ele passa por todos os custos. Não é, Darlene de Abinal? E a gente olha para muita gente que fala assim, e meu casamento não deu certo. Mas ele tinha 50 prioridades antes do casamento e as outras coisas da vida que são muito mais desgastantes deram certo. Pois é, o que eu digo é que quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Vamos dar prioridade, então, ao relacionamento, casamento. Estamos oferecendo para você gratuitamente a revista Lar Doce Lar. São 8 lições escritas, pensadas, em que auxiliem você a repensar a vida e os seus relacionamentos a partir de você mesma, da sua história. Vai que você carrega feridas, traumas, dores, angústias, que estão muito misturadas com outras emoções do seu casamento, do seu relacionamento, que pode até ter sido até aqui motivo de pensar em divórcio ou de fato se divorciou. Lar Doce Lar você recebe em casa pelo correio gratuitamente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Confirma, Binal.
confirmo e até mesmo reforço o WhatsApp também. Se for mais fácil para você mandar mensagem no WhatsApp, manda aí no 12982444449. Só manda aquele zap, pega o celular rapidinho, abre ali, manda, eu quero a revista Lar Docilar. Pronto, você vai receber na sua casa de forma gratuita e vai trazer essa base sólida aí para o seu casamento, para a família como um todo e os filhos crescerem nesse ambiente tão gostoso e querendo levar isso para quando forem formar o lar deles também, né? Olha só que maravilha, bênção demais. Então peça agora a sua revista para você receber gratuitamente, fechou? Então, nessa de que vocês uniram duas partes diferentes do Brasil e de uma perspectiva diferente, tem a pergunta de ouro, né? Essas diferenças não foram determinantes para que vocês se afastassem. O que foi que se pode dizer assim, que foi feito nesse processo, que fez com que a diferença não fosse um elemento negativo, no sentido de determinar uma crise no relacionamento? Eu acho que ela determinou crises, né? No Sim, início. determinou. A gente era novo, muito jovem, imaturo, e algumas vezes essas diferenças trouxeram conflitos bem fortes. A gente brigava, chorava, entristecia-se, muitas dificuldades no começo. E eu penso que, na minha opinião, não sei se é a mesma sua, mas uma coisa que nos manteve ali foi o compromisso que nós assumimos. Né? A gente assumiu um compromisso de estar junto até que a morte nos separe. Então, chegaram alguns momentos da gente pensar, sentar e falar assim, nossa, não dá para aguentar, porque as diferenças muito constantes, elas desgastam. Não dá para aguentar e a morte não chegou, né? Você tem que lidar com isso. Tem... E antes que ninguém queria morrer, né? Então a gente teve que se ajeitar. Porque ele vai desgastando, a gente vai ficando cansado, né? Porque toda hora você vê o outro fazendo algo que você não gostaria e que não é assim e tal, por perfil mesmo, jeito de ser. Então, mas vocês hoje não lidam com isso como lidavam naquela época. Com certeza. Então, aí a pergunta de ouro é, como foi que passaram por essa lombada? O problema não são as diferenças, é como a gente lida com elas, né? Trabalha com elas, né? Eu creio que o ponto principal, a Adilene já citou aqui, é a questão de Deus em nosso relacionamento, né? Esse foi e esse é, né? A nossa... tudo vem de Deus, né? Se a gente não busca Deus, não tem confiança em Deus, na sua palavra, as coisas já teriam, logo no início, teriam acabado. Acreditar na palavra de Deus, quando ele diz até que a morte nos separe. Então, acreditar isso, o compromisso que nos uniu. Então, se é para a gente ir junto até o fim, vamos mudar esse disco, porque senão vai ser desgastante demais, vamos adoecer, vamos chegar no fim só o bagaço. Então, vamos chegar no fim de uma forma melhor. Então, a maturidade. Hoje temos diferenças, muitas ainda, mas hoje a gente entende que tem coisa, eu vou falar para lá, tem coisa que não vai mudar nunca, né, meu amor? Não vai mudar nunca. Porque você ou em mim? Em mim, claro. E assim, sabe, pastor, não vai mudar nunca. E ou eu aceito, ou eu vou viver o resto da minha vida, ou eu aceito, são opções. Aceito, ou separo, ou vivo o resto da minha vida. Bom, se eu separo, eu descumpro uma promessa que eu fiz, um compromisso com Deus. Então, esse não está no nosso vocabulário. E não fica melhor. Exato, não vai. E a gente está, assim, envelhecendo lentamente, né, amor? Eu tô lentamente. Muito lentamente. E a gente está vendo que essas características, elas ficam mais fortes, entende? De coisas que nele que eu não gosto e em mim que ele não gosta. E a longanimidade também vai ficando mais forte. Né? Precisa, né? Mais a longa. gente vai ficando mais... Por isso que alguns têm até Alzheimer, sabe? Para esquecer mesmo. Ajuda. Então, assim, a compreensão, é o amor, a ideia. Eu não vou me separar desse homem nunca. Até a morte a gente vai ficar junto. Por que é que nós vamos ficar perdendo tempo com coisas que não vão se resolver? Então, aprender a lidar. Na minha opinião, isso é também maturidade. Né? Uma proposta que eu fiz para ela logo depois do casamento, não sei se já estavam vendo essa questão aí. É deixar o almoço sempre meio-dia. Não. Eu disse para ela, olha, meu amor, a gente prometeu que vai casar, tal, lá em IASP, na igreja e tal. Agora, eu vou fazer uma proposta para você aí. O dia que a gente quiser se separar, que nós vamos lá na igreja do IASP e vamos convidar os nossos testemunhas e convidados lá e vamos dizer, olha, não deu certo, a gente está separando. Vocês foram os convidados para ver o casamento. E aí, né?
Claro que eu aceitei. A gente namorava, eu falei, isso nunca vai acontecer. Mas isso Aceitei na hora, dei minha palavra. Falei, imagina, amor, claro, pode ser assim. E aí, conta o resto. Pouco tempo depois de casado, né, eu me aborreci lá com alguma coisa. E eu falei pra ele, não vai dar mesmo, não. Ele falou, tudo bem, você quer separar? Eu acho que é a separação mesmo. Então, tá bom, disse ele. Vamos convidar todo mundo de novo, ir lá pra igreja, como você me prometeu. Do IASP, que tem 25 membros. Aí eu falei pra ele assim, mas você não tava de brincadeira? Ele falou, olha bem pra mim, ver se eu tô brincando. Eu falei, parece que não. Ele falou, então, se você quer separar, nós vamos levar todo mundo lá e dizer, nós não tivemos competência pra seguir juntos. Eu falei, não, aí vai ficar muito feio. Isso é tremendo. Isso é tremendo. O último casamento que eu fiz, eu falei pra ele assim, você poderia se autodeclarar casado. Você não precisa de um pastor, de uma igreja. Testemunha. Não precisa de nada para você casar. Você pode fazer isso sozinho. Você escolheu que, em nome de Deus, eu fizesse isso. Então, agora, você não pode escolher que você desfaça. Isso é a lógica predominante, né? Alguém te declarou, você não se a compreensão do que é o casamento. A sacralidade do seu projeto que não é seu. Fez muita diferença pra gente. E faz ainda hoje. Inclusive nisso, de não colocar os meus caprichos acima de tudo, os dele acima de tudo. E sim, Deus nos uniu. Vamos parar com isso. E às vezes, quantas vezes ele tá numa... Ele quer uma coisa, eu quero outra, ele quer... E deu impasse. E aí, quem é que tira? Aí eu falo, amor, a gente vai ter que conversar sobre isso outra hora, porque agora eu não tô afim de mudar de ideia. Ele falou, eu também não. Eu falei, então depois a gente resolve. Então vamos adiar um pouquinho isso. Aí depois o Espírito Santo trabalha nesse tempo aí, né? Muitas vezes eu já orei, falei, Senhor, ele tá ficando doido, isso não pode e tal. E o Senhor vai abrandando e volta, né? E a gente vai, ele vem e fala, olha, eu acho que eu me exaltei. Esse processo, é um processo, né? Fazer dar certo não é mágica. Não, é um renascimento, você renasce. E nós já casamos várias vezes. Inclusive, as pessoas perguntam, para que tanta aliança? É uma para cada casamento. Essa aqui foi o primeiro, aí botei mais ouro nela no começo, depois de 10 anos. Aí, com 18 anos, quando nosso casamento atingiu a maioridade, ele me deu uma outra aliança. Depois, 25 anos, tem uma aqui. Estou esperando a de 50. Com o tempo, isso vai formando um soco inglês. Daqui a pouco, vai virar um soco inglês. Daqui a pouco o dedo não dobra. Mas vai estar montado. Mas isso tem significado. Sim. Significado. Então, eu sempre digo que, para a gente poder funcionar esses 35 anos, já tivemos... O que é um recasamento? São novos acordos. Novos acordos que são feitos. Eu acho que esse método aí deve dar certo. Cara, quem que não vai falar assim, senhora, pra uma mulher cheia de metal? Cheia de metal no dedo. Você tem certeza? Olha o compromisso. Olha o compromisso. compromisso. Gente, o pastor agora viajou. Não é assim que funciona o pastor. Vamos de interação, com você aí de tantos casa. anos de compromisso, você vai romper. Vamos ver se tem outras mulheres com soco inglês ali de casa. Joga na tela pra gente saber, então, da Flávia, de Carolina do Norte, acompanhando a gente. Quando conheci meu marido, o que me chamou a atenção foi nossa capacidade de diálogo sobre tudo e qualquer assunto. Temos 32 anos juntos, sendo 23 de casamento e trabalhamos juntos há 8 anos. Às vezes o silêncio, refletir e a oração nos ajudam a equilibrar os assuntos. Amo o programa de vocês. Obrigada, Flávia. Beijo pra você e sua família. Legal, para todo o pessoal que acompanha a gente fora do Brasil, hein? Beijo para todos. Patrícia Nogueira de Recife, no Pernambuco, diz... ele assiste vídeo no celular no volume máximo, como se estivesse sozinho no mundo. Já sei até o bordão dos influenciadores que ele segue. Gente, esse lance... Olha, podia dar um fone de ouvido de presente pra ele. Um fone ou ver como é que tá o ouvido dele, né? Às vezes... Dá o fone, depois resolve. Dá um fonezinho de ouvido. A gente estimula tanto que as pessoas sejam solistas, solidárias e altruístas. E quando ele ninguém gosta. Eu vou dizer assim... Compartilhando, né? É melhor do que ele ouvir baixinho umas coisas que não prestam também, né? Tá botando... Pelo menos exatamente. Ela tá acompanhando. O alinhamento de nós dois aqui é perfeito. A gente tem a mesma opinião sobre a hora do almoço e sobre ser altruísta. E o lance do aparelho auditivo é que quando ela chama ele, ele já tá ouvindo. Com fone, esquece. O dia que esse cara baixar o volume, ela vai ficar com uma pulga, um Se ele não quiser colocar fone, ela coloca o fone. Boa! Abafador de som. Sempre se dá um jeito, né? A gente tá brincando, Não, mas acho que isso é mas real. os meninos arrasaram, o Quesil arrasou, é verdade. Pelo menos ela está ouvindo o conteúdo que ele está assistindo, Boa. não tem nada que você possa reprovar ao que parece, né? Mas se ficar muito incômodo, outra dica do Quesil maravilhosa, você usa o fone. Tá resolvido. Resolvido. Mas seguinte, gente, vamos trazer agora
Tenho 2 plaquinhas aqui. E não é pra mim nem pra Darleide, viu? É pro casal. Kezil e Dilene. Eu já entrego agora a produção depois? Casal. Eu vou entregar, né? Na pra mira vocês do casal. já irem preenchendo Já entrega aqui. pra ele se Rapaz, eu tô arrepender. com a dor nas costas. A gente fez um treino essa semana, eu, o pastor Aleixo e o pastor Fred. Treino de academia, tamo aí, viu? Ó, Interessante que os mais velhos Eu- não estão com dor nas costas. menina, não é? Fui fortalecer e tá doendo aqui, ó. Aí o seguinte, nessa plaquinha, vocês vão... A gente vai trazer algumas frases aqui. E aí vocês vão colocar na plaquinha o que cada um pensa em relação ao que a gente vai trazendo aqui, aquele assunto que vai sendo colocado, tá bom? Mas isso não é agora não, é depois. Essa. Mas é depois, tá? No próximo bloco. Então fica com a gente. Se quiser pegar plaquinhas aí também, se o marido e a esposa estiverem juntos, já pega a plaquinha, vão fazendo essa dinâmica junto com a gente. Ou no celular mesmo, papelzinho. Pega o celular vai e deixa no anotando. volume máximo. Boa, isso. todo mundo. Aumenta aí. Medida de família. É verdade. E a gente já tá de volta, hein? Pausa rápida, até já. Olha, Vamos gente. usar o na prática, né? É verdade. Vamos usar o na prática, porque Bora. agora nós já estamos curiosíssimos de saber como que o casal Kezil e Dilene, com tantos anos já de convivência, de casamento, resolvem demandas do dia a dia, que para você pode ser uma grande dificuldade. Para eles já tiram de letra, né? Não é verdade? Interessante como já no começo eles disseram que são totalmente diferentes. Não, no começo me parece. Assim, contando, você já percebe que era brabo. Na realidade, deve ter sido brabo ao cubo. Menina, e olha, resistiu e tem resistido. E olha o sorriso no rosto deles. no processo. Se converteram, né? Conversão. Isso é bom demais. E foi o que disseram, tem coisas que mudaram, tem coisas que nunca vão mudar. E aí talvez você em casa pensando, não dá mais, e não tem como mudar, não tem como não sei o quê. Calma, busca os recursos que eles buscaram aqui e que a gente vai conversando mais ao longo do programa e você vai ver que, sim, tem resultado, dá para fazer dar certo aí quando tem essas diferenças, né? E é tão legal de ver a sintonia deles, né? A sintonia, como contam a história, como brincam com as questões que os envolveram nesse tempo de relacionamento. Nós vamos aqui mostrar algumas situações e eles vão dali responder cada um individualmente, sem pescar, hein? Como é que diz? Sem colar. Sem colar, sim. Lá não no vale Nordeste colar, fala não. pescar. Ah, é? Pesca da Pescar a prova do resposta outro. do outro. É. Hora Boa. do quiz. Vamos então, Dilene e Kezil. Orçamento apertou e surgiu um gasto inesperado em casa. Letra A, corta gastos imediatamente. Ali deveria... de novo? É o B. Tenta dar um jeito depois. Fica preocupado e trava ou resolve sozinho sem combinar com o outro? A, B ou A, B ou B? Já, Dilene? Já, amor? Não, é Tu tá pagando? Não, paguei do outro lado só. A, B, A1, A2, eles são, B, eles são C. sabidos. Mais grande pra eles verem. Já Pode que tá. mostrar? Pode? Eu já mostrei. Eita, Deixa eu olha ver. só. Ela disse A, ele disse B. Não, mas é o segundo A. É o segundo A. Você colocou Eu qual A? coloquei o primeiro A. Ela colocou Ela o primeiro colocou A. o primeiro A. Então ela corta continua gasto diferente. imediatamente. Ele diria que tenta dar um jeito depois? Conversa depois para tentar Amadurecer, amadurecer. ver o que pode fazer. E daí Isso corta gastos. Só se eu Não emprestar imediatamente. dinheiro pra você, eu tenho que falar com você. Porque Eu paro de gastar na hora. Ele vem conversar e falar, olha, eu já parei de gastar, dá tudo certo, tá vendo? Muito Mas bom. olha, ela disse que é exatamente assim que ele faz. Então os dois estão Tá, hein? vamos pensar, antenados, vamos afinados. Legal. Próxima lá então, ó. Um dos dois se atrasa ou muda um combinado de última hora. Aí tem ali o AA e a gente vai fazendo do jeito que a A, gente já B, combinou C, D. aqui, né? Aham. Fica irritado, irritada, revela, cobra releva, cobra explicação ou guarda para depois. Qual alternativa vocês vão? Atraso, irritado, releva, cobra explicação. Ah lá, pra ó. depois A e D. A, fica irritado. Não. 35 anos depois ela continua ficando irritada. O E meu é ele D. guarda para depois. Não guarda não. É depois desse. Seria o E, então.
É que ela não atrasa, ela não atrasa. Olha só, ele tá ampliando o quiz assim. Nenhuma das anteriores, né? Alternativas. Eu fico. Eu não gosto de planos mudados de última hora. Eu gosto das coisas combinadas. Ficou perfeito. Se uma nunca se atrasa, obviamente que vai ficar irritado. Fazer o quê? Aí agora, mais um. Vamos lá, mais um. Isso já foi. Surge um problema com um filho, parente ou alguém da família. Primeira alternativa, protege. A segunda, confronta. C, evita confusão. Ou D, resolve rápido. Protege, Protege, confronta, evita a confusão ou resolve rápido. Pronto? Mostrar? O A primeiro. Protege. Protege. E ele protege. E ela evita confusão. Não, C. A B, C. É porque é o D. É o C que eu resolve rápido. Gente, a mudança de letra, desculpa, é o D. Eu sou a última. É porque eu tenho um testezinho para ver. D. Resolve rápido. Isso é quando os filhos é esse daqui. Resolve rápido. Se for filho, O interessante é que nas respostas tem um certo padrão aqui, né? Interessante. Falei que a gente não ia. Falaram que a gente ia fazer um quiz. Eu falei, "Ih, agora não vai ter um igual." Agora eu quero uma plaquinha para tentar adivinhar a resposta dos outros. tem mais um item aqui? Tem mais uma. um questionamento? Cadê? Deu uma Peraí, travadinha lá, mas vai. Foi. Agora, a casa está bagunçada ou algo ficou sem fazer. Faz na hora? Reclama? Espera o outro perceber? Ignora um pouco? Faz de conta que não viu? A última tem a cara da Silene? Não é possível. A casa tá bagunçada. Ignora um pouco. Reclama. Ele reclama. Essa é verdade. Não reclamamos das mesmas coisas na casa, mas os dois reclamam. Eu reclamo de umas coisas quando estão bagunçadas, que para ele não é bagunça. Por exemplo, ele estuda. Agora ele tem o escritório dele, mas ele estudava na sala e deixava os livros de culto dele na sala. Os paletós. E paletó na sala. Aí eu falava, não Isso é faz aqui o tempo. lugar, porque isso tem que sair. Tava fora do lugar. Eu reclamo disso. Ele reclama, pode falar. Por que eu reclamo? De deixar restinho na geladeira e não usar no outro dia e vai jogar guardar, fora depois, porque não quer, porque aproveita tudo e vai. Então ele reclama também. Então, os dois reclamam só que de coisas diferentes. Se eu deixar meus livros na sala para ele, pode ficar lá até o fim de nossas vidas. Escritório é uma bênção na vida. Mas agora que aposentei, tá tranquilo. Agora que ele Não aposentou... tem mais paletó para botar na sala. E ele falou que era um escritório bem grande agora. Que é para deixar uma bagunçona. Essa foi uma batalha nossa também, quando Mas fizemos agora a nossa resolveu. casa. Mas Resolveu. eu falei, agora que você não vai mais trabalhar, que é um escritório grande, eu não estou entendendo para quê. Mas entendi agora, para ele botar a bagunça organizada dele lá. Organizado. Agora faz sentido. Faz sentido, mas ele sabe, todas as coisas onde estão. Abinal, a casa está bagunçada, algo ficou sem fazer. Qual é a cena que vem à mente? Alguém com um galão de gasolina ali. Não porque o prejuízo é maior, nem tudo tem seguro, né, amor? Tem mais? mais um. Vamos lá. É preciso tomar uma decisão importante. Decide rápido, analisa tudo, pede opinião ou adia. Decisão importante. Decisão importante. Rápido, analisa tudo, pede opinião ou deixa para depois? Olha, ele isso mesmo. analisa. É o BC. Eu nunca tomo decisões sem conversar com ele, então eu analiso e depois eu já levo analisado. Né, amor? Eu falo, olha, vi isso. Aí ele olha tudo e dá o final. Analisa tudo e já leva analisado. Às vezes, quase sempre ele fala, e isso? Eu falei, por que não fica só nas análises que eu já fiz? Vocês viram que é assim, porque na primeira ele botou uma letra D que nem tinha, não sei, vocês viram? É assim. Excelente. Ele vai além. Vai, sempre pensa fora da casinha. Pronto, fica por aqui o quiz com o casal Kezil e Dilene no programa de hoje. Kezil,
Agora você vem aqui para responder umas perguntas do pessoal que está chegando em casa, porque a Edilene, ela sempre vem. Hoje é sua vez, E a amor. Dilene vai para lá, para o espaço, para analisar as respostas. Eu tenho. Vamos analisar as respostas. Vamos do analisar as respostas. Vocês viram, Vamos né? lá, hein? Vamos lá. Vocês Chega mais, viram, pastor. eu tenho Agora é a nossa medo vez aqui, ó. dele analisando. Beleza. Muito bem. Vamos lá, então. As perguntas e interações, pastor? Eu tô do lado de lá. Do lado de lá, por favor. Bom, chegando aqui, aí você pode escolher se você responde ou se Tá bom. passa para Dilene, viu? Vamos lá, pessoal de casa, esse é o momento de trazer por aqui a sua interação. Bora? Joga na tela aí, já vamos com as primeiras que vão chegando pra gente por aqui. Se não mandou ainda, quem sabe dá tempo, tá? A Conceição, ela diz o seguinte: boa tarde. E aí, Conceição, boa tarde. O que me incomoda no jeito do meu esposo é que, quando ele fica bravo, seja com qualquer coisa, ele não fala comigo o dia inteiro ou até por dias. Uau! O que dizer para essa mulher, para Conceição, né, Kezil? Olha, uma da minha experiência para poder resolver algumas questões complicadas é no joelho, na oração, né? Certo. Porque cada pessoa tem uma característica. Eu nunca vi uma pessoa ficar tanto tempo sem se comunicar. E se não há comunicação, como vai saber o que não deu certo, né? Então, de como ela vai conseguir se comunicar, entender o seu marido e reverter a situação ou não, ou aceitar como ele é. Certo. Dilene, o que você diz diante de um caso como esse também, né? Como disse, o marido fica dias até sem falar com ela, quando está irritado, bravo, acredito que seja com ela, né? Ou não com situações externas, porque se for com alguma coisa externa, que culpa ela tem de ele não... Mas isso acontece, é uma questão de personalidade. Alguns, mesmo com problema seja fora de casa ou de outras coisas, eles se fecham. É uma forma que, às vezes, alguns encontram de trabalhar suas próprias dores se fechando, como se pudesse E não passar por... resolver ali. Só que se as dificuldades são fechadas, né, elas podem causar mais estragos do que quando compartilhadas. Então, eu sugiro, não é ele que está mandando a pergunta, é ela. Então, o comportamento dela, como disse o meu marido, põe o joelho no chão, seja compreensiva, diga, olha, eu sei que você, pela sua atitude, acho que você está chateado, está bravo, está nervoso. Eu estou aqui. Quando você quiser conversar, a gente pode falar. Porque se ela também tem uma atitude reativa, então isso nunca vai se acertar, né? Geralmente, pessoas que se trancam muito assim são pessoas que foram muito machucadas quando expressaram suas vontades, suas opiniões, foram muito cerceadas, muito reprimidas. Então, elas tendem a guardar para não terem esse mesmo sofrimento. Às vezes nem está reconhecendo o que está acontecendo com ele. Sabe que é ruim, mas ele não... Como ele não verbaliza, ele não processa. Então, só se fecha, aquilo fica... É igual o fermento, né? Fica fermentado ali dentro, aquilo vai fazendo mal para ele e para quem convive. Isso é verdade. Vamos lá, tem mais interações chegando por aqui na nossa tela. É você no WhatsApp do Entre Família, viu? Anônima. As diferenças que me incomodam no meu marido são em relação à religião. E por que eu falo disso? Porque ele diz que acredita em Deus, mas escuta músicas seculares e isso me incomoda e me chateia muito, pois eu não creio assim. Às vezes temos conflitos por conta disso. Tá aí, um ponto importante a se considerar. A Bíblia diz assim: não julgueis para não ser julgados. O julgamento, às vezes a gente julga a pessoa por alguma coisa que ele está fazendo, no caso, e às vezes ele pode estar julgando ou achando que ela tem um outro problema lá, que também é contra a cabeça dele, né? Agora, como eles são de maior, ela tem que respeitar, dizer, olha, você vai responder isso diante de Deus, e pronto, né? E ela tentar não... se afastar, se incomoda. Não interferir, né? Interferir também, não ficar remoendo aquilo ali, né? Tipo assim, Ficar batendo, né? diz assim, olha... O tempo todo. A questão do... eu vou colocar aqui a questão da briga. Deus briga ou não briga? Deus briga, né? Ele convida pra gente, né? Isaías 1:18. Vinde a mim, venham e arrazoemos, né? Vamos dialogar, vamos debater, dependendo da tradução, né? E logo quando Adão e Eva começou a primeira briga lá no Jardim do Éden, né? Existe a maneira certa de brigar e errada de brigar.
A maneira errada é quando você acusa, né? Tu ou você, o gaúcho fala tu, né? E a maneira correta de brigar é eu, né? Eu me sinto assim, né? Quando você diz assim, você não presta, você está fazendo isso, está escutando música e tal, né? Agora, a maneira correta de brigar, no caso, seria, olha, eu me sinto tão mal quando escuto essas músicas e tal, né? Né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus sabia, foi lá conversar com eles. Deus sabia tudo e perguntou, onde estás, Adão? Claro que Deus sabia. E aí Adão respondeu 4 verbos da maneira correta de brigar. Ele disse assim, deixa eu ver aqui, pastor, me ajuda primeiro. Aqui ele falou. Ele pergunta, onde estás? Ouvi. Ouvi a tua voz e como estava nu, tive medo e me escondi. Ele respondeu a situação dos sentimentos dele, o que aconteceu com ele, né? Ele não atacou. Agora, quando Deus perguntou por que você comeu da fruta, ele disse, foi tu que me deste a Eva. Ele acusou a Deus e a Eva, né? Então, aí a maneira correta de brigar não é atacar. Você faz isso, você está errado, né? Você está julgando aquela pessoa. É dizer como você se sente diante daquilo. E há algo importante que não é só em relação a esta pessoa, mas numa compreensão geral do que é uma vida com Deus. E muitas vezes, para a gente facilitar o todo de Deus, a gente restringe religião a umas 50 frases moralistas prontas. E aí não cabe ninguém mais nisso. Então, por exemplo, a minha definição de religião envolve 3 pratos de comida e 4, 5 músicas. E aí não vai caber nenhum diálogo mais nisso, porque vira uma restrição e essa religião não é ampla na vida. Então, eu gosto de pensar que o fariseu chega para Jesus e pergunta o que ele tem que fazer para viver eternamente. O redimido experimenta a vida eterna e condiciona como que o que vive eternamente vai se comportar. Então, há uma determinante da experiência com Deus que vai levar a um comportamento. E algumas pessoas estão pensando que um comportamento vai levar a experiência com Deus. E nesse tipo de coisa é uma religião excludente. Porque eu vou determinar e vou cortar uma experiência para determinadas coisas que eu consigo fazer sem Deus. Isso é muito importante. Eu consigo desligar o rádio sem Deus. Posso ter 1000 motivos. Então, é o outro, né? Eu acredito em Deus, mas há um passo na experiência com Deus que a gente não está andando no mesmo ritmo. Nós podemos estar todos no caminho estreito, mas a gente não está todos no mesmo ponto. Então, nós vamos andando e tem que, como o pastor mesmo falou, respeitar o ritmo da experiência do outro que vai colocando e tirando coisas do comportamento na medida que o Espírito vai tomando conta. O ritmo do seu desenvolvimento espiritual não pode ser medido pelo meu desenvolvimento espiritual. Verdade. Muito bem, meus amores. Então, vamos tomando consciência dos relacionamentos, da nossa parte nesse relacionamento, do quanto somos nós individualmente quem estamos somando ou subtraindo da relação. E para isso eu te faço um convite, para você só fazer uma ligação agora e dizer, olha, eu quero receber a revista Lar do Cilar que você tem oferecido, para que eu possa estudar melhor sobre relacionamento, sobre os meus próprios sentimentos, as minhas próprias emoções, para que eu possa somar em lugar de subtrair do relacionamento. E também eu tenho dito sempre que é a oportunidade de você e o seu marido estudarem, lerem juntos o mesmo tema e discutirem a respeito de acordo com o conteúdo oferecido. Isso vai trazer para vocês mais maturidade, mais equilíbrio, mais sensatez, de pararem para ouvir o mesmo tema e então serem, assim, levados a considerar mudanças significativas. 0 Operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21 para você ligar, pedir a revista Lar do Cilar. Nós vamos enviar para você pelo correio. Não precisa pagar por isso. Vai receber, começar a estudar, praticar e viver um casamento muito mais harmonioso. Agradecemos então a Dilene e o Quesil, que foi excelente a participação de vocês, divertida, instrutiva, amorosa, cheia de lições, como sempre é a participação de quando temos vocês por aqui. E no próximo bloco temos Cari do Canto, que já está ali de plantão para ensinar a gente a fazer aquela bolsa de praia linda, maravilhosa, bem costurada. É logo depois do intervalo, nós esperamos você por aqui. Até já! Esta é a arte que nós vamos fazer agora com a Cari do Canto. Roda a vinheta. Eis
Temos aqui a artista de todas as quintas-feiras. Hoje nós vamos fazer arte costurando mais uma vez. Vamos. Ainda dá para pegar uma praia, né? Sim. Eu acho que ainda dá. E se você tem essa chance, quem sabe final de semana chegando, aí pensa, vou levar minhas coisinhas, vou pra praia. Então, você sabe que nunca tem uma bolsa de praia quando recebe um convite da família? Pois é. Vamos resolver então, agora, isso aí. Vamos resolver. Casa de ferreiro, espeto de pau. Na casa da bem costureira não tem uma bolsa para ir à praia. Não tinha, agora Porque terá. sempre acabo dando. É? Sempre acabo presenteando, ou às vezes as filhas pegam também, mas agora vamos resolver. Tá. Então, eu achei esse tecido muito lindo, numa mesa assim de retalhos, e comprei na cor azulzinha clara, né, e essa preta. E aí surgiu essa possibilidade, como está muito na moda, essas listras também e tal, fazer uma bolsinha de praia. Então, bem fácil o que a gente vai fazer hoje. Vamos cortar 2 quadrados de 45 por 45. Se você quiser uma bolsa maior, que tem gente que gosta de levar muita coisa, pode fazer também. Eu fiz um tamanho que eu acho que dá para levar uma toalha. Aqui no bolso você coloca celular, chave, né? O protetor solar. Bom, dá muita coisa. Esse não que quebra. Não pode tirar as estrelinhas de mar. Mas, enfim. Aí, gente, como vamos fazer isso? A ideia é também de que a alça você costure desde baixo, que é um diferencial de outras bolsas que a gente já tem feito. Porque fica mais bonito, dá um acabamento para que a gente possa fazer o bolso também. E eu acho que dá um diferencial também. Por e dentro alça, também bem acabado, tudo a alça bem é bem costuradinho. baratinha, então vale a pena. Legal. Bom, aí o que eu fiz? Eu marquei com minha régua 12 centímetros, tá? E vou marcar mais 12 aqui. Essa foi uma medida que mais ou menos no olhômetro eu pensei, por aqui vai ficar bom, né? Mas aí você pode, porque vai delimitar também o lugar que o bolso vai. Então, eu vou colocar esse bolsinho aqui, tá? Eu já fiz uma bainha nele, tá bom? Tá. E você faz do retalho que sobrar, tá? Eu não fiz uma medida muito padrão. E aí, eu vou colocar a alça, tá? Bem, daqui pra dentro, tá? Desses 12 centímetros pra dentro. A altura da alça depende um pouco, né? Do gosto de cada um, tá bom? Então, mais ou menos, eu não sei, até tirei a medida, mas acabei esquecendo. Você vê, quando você vai colocar, veja que ele não fique torto, tá? E aqui, mesma coisa, você vai prendendo ela por aqui. E a outra alça vai ser da mesma medida, tá bom? Então, já posso até cortar aqui. Você depois vai medir a outra parte da bolsa, exatamente da mesma medida, e coloca frente com frente, ou até mede, né, esses 12 Mas eu acho que aqui centímetros. tá torto, porque aqui começa mais fininho. Quer ver? Vamos ver, peraí que eu sou prendida. Ela é detalhista, viu, gente? E sabe uma coisa? Costurar com listras, você tem que ser bem certinho. Senão aparece. Listras ou xadrez, né? Exato. Se roubar uns milímetros... coisa mínima. Foi, né? Dá pro gasto, como disse. Bom, aqui, gente, vamos então costurar. E eu vou fazer uma costurinha. Começo daqui, dou toda a voltinha e termino por aqui. Não vou até aqui em cima, porque ainda vou fazer o acabamento. Tá? Então, eu já posso ir aqui, tá? Vou mostrar rapidinho ali pra vocês em casa. E depois a gente já vai montar a nossa bolsa. Para muita gente já ficou óbvio como será, mas o fundo, como você vai costurar ali o fundo, é o momento mais interessante que eu acho. Qual fundo? Quando você unir as duas partes, sim. Para fazer a parte de baixo da bolsa. E a gente tá fazendo uma bolsa forrada, né? Eu usei a mesma medida, 45 por 45 para o forro de algodão cru, tá? E ele tem várias grossuras, né? Tem um que é mais fininho, meio transparente. Aí eu gosto um que seja um pouquinho mais firme,
porque dá, inclusive, estrutura para tua bolsa. Agora, a dica é que quando a gente faz uma bolsa forrada, tenho que usar exatamente a mesma medida da parte de fora quanto pro forro, tá? Senão ela não fica bem. Vai acabar sobrando um pedaço, tá? Então, vou mostrar aqui essas que eu já trouxe previamente preparadas para ver como ficou, né? Então, a parte de trás eu não coloquei forro. Agora, se você quiser pôr... Forro não, desculpa, bolso. Ah, sim. Se você quiser pôr, pode ser, mas eu acho que com uma parte só é o que a gente mais precisa. Então, o que eu faço aqui? Eu vou unir, tá? E aí você junta, presta atenção, da cordinha da alça, né? Para que ele não fique desencontrado, coisa que vai ficar muito mais bonito, o acabamento. E aqui eu vou unir também, tá? Não era hora de pôr o forro agora? Não. Peraí. O forro você vai costurar separado. Ah, é? E depois a gente vai, no final, unir esse forro. Entendi. Então, eu primeiro vou fazer uma parte, depois faço a outra. Igual que quando a gente faz roupa, né? Ok. O vestido, por exemplo. Ah, vou fazer um vestido ou uma saia forrada. Você vai fazer, por um lado, o forro e depois vai fazer a parte principal. Depois, no final, que a gente une. Então, aqui, já posso dar toda a volta da nossa bolsa, tá? Vai fazer uma costura reta, deixa a margem mais ou menos do tamanho do pezinho da máquina. Isso é uma dica que a gente sempre passa, né? E aí depois você vai fazer igual, só que com a parte do forro. E eu já tenho aqui, ó, para você ir olhando os detalhes. Aí eu deixo ela se entretendo. A minha aluna. Faz a base aqui, ó. É. Entendi. É um trabalho assim que para quem quer aprender a costurar, eu acho muito bom. Ah, eu lembrei que você já fez Lembra? uma base assim, em algum momento. Já fizemos algumas bolsinhas, alguma coisa, né? pequenininhas. Então, é legal fazer bolsa porque você vai usar só geométrico, sempre costura reta, né? Mas também tem alguns desafios, né? Como fazer essa parte da base, que tem alguns truquezinhos, né? E a parte de dentro da bolsa. Isso. Ó, como ela fez a base aqui. Então aí você pode... Assim, olha, assim. Daqui a é um pouquinho vamos trabalho revestir. que você não vai precisar ficar estressado como de repente quem costura roupa, né? Costurar roupa às vezes parece muito bonito, mas dá um trabalhinho, né? Tem que fazer bastante matemática, pensar bastante como que vai uma parte com a outra. Então, aqui a gente tem, então, as nossas duas partes. A principal da bolsa, né? Que vai ser a parte de fora. E temos o forro. Então, nesse aqui, eu já fiz essa base para que ela tenha essa basezinha ali e eu consiga colocar mais coisas, que não fique só um envelope, vamos dizer assim, né? E aqui eu abri, deixo esse espécie de triângulo junto, né? Costura com costura. E eu vou fazer 5 centímetros para dentro. A dica é que você encoste essa linha junto com a costura, porque senão, quando você for costurar, pode ficar torto. E aí depois você percebe quando você desvirar essa costurinha, né? Aí vamos passar essa aqui e já faço o outro, vamos ver se o tempo permite. Você vê que a gente faz em 15 minutinhos, né? Mas também porque você já muito... providenciou o corte antes. Mas é um trabalho que você faz em pouco tempo. Então tem muita gente que fala assim, eu queria
fazer alguma coisa para distrair, para presentear, ou até estou pensando em pagar umas continhas no início do ano, preciso, né? Às vezes, numa loja de retalho, que você nem precisa comprar tecido caro, você consegue fazer várias bolsinhas. Hoje minha voz não está ajudando muito, mas... Tá ótimo. Você que deve estar com a garganta arranhando. Esses dias... É porque por aqui, gente, é dia de frio, chuva, depois sol, hoje tá sol. Tá muito louco. Bom, agora... Já estava chovendo agora chovendo de novo. Pois Tava bem. chovendo bastante. Olha, aqui a gente vai juntar, então, essa partezinha aqui. Abre a costura se você puder melhor, tá? E isso vai te ajudar também para você saber se está costurando retinho ou não. Para deixar bem encontradinha uma costurinha com a outra. E aqui vou achar a outra parte, a outra costura, né, lateral, e vou unir com essa também, tá? A gente tem 2 minutos. Será que em 2 minutos conseguimos? Vocês em casa vão unir tudo bonitinho e eu vou fazer aqui, vou fazer essa máquina decolar, quer ver? Vamos correr um pouquinho, vamos lá. Eu tenho que deixar, né, um espaço aberto, lembra disso? E aqui já estamos quase. Espera aí. E olha que ela veio bastante adiantada a bolsa, hein? Pois é. Aqui. Mas é porque apesar de simples de fazer, ela requer tem um a jeitinho, medida, né? o jeitinho, exatamente. E senão a gente não consegue passar nada para quem assiste. Senão depois tem gente que depois do programa em português, ao vivo, entra em contato e comenta, né? Se gostou, se entendeu. Que legal. Se tem molde. Então é bom deixar todo mundo feliz. Vamos lá, então. Já vou desvirar para você entender ali de casa. Quem faz bolsa ou já costura, com certeza já sabe, né? Aqui, olha só, acho que é a parte mais satisfatória. Né? Desvira a bolsa, tá? Passa bonitinho ali em casa. Essa parte que ficou aqui aberta, você vai dar uns pontinhos na mão, tá? Olha só, gente, temos E uma aí bolsa tem pronta. uma bolsa forrada, bonita, feita por você. Aqui depois você passa uma costurinha Claro, só para claro. finalizar, né? E eu sempre gosto de passar um ferro, dar um arrematezinho aqui. E aí você tem uma linda bolsa de praia. Leva sua toalha, bloqueador, não, como que é? Protetor solar, um chapéu, se tiver chapéu. E aí fica uma coisa bonita, fácil, que acho que agrada a todo mundo. É Né? tão bom ver fazendo coisas que a gente vê no dia a dia já pronto. Não é? É legal. Obrigada. Nada, Obrigada, eu que meu bem. agradeço, Deus te abençoe, viu? Amém. Vamos que vamos aqui finalizando o programa de hoje, que foi ótimo, Robson Aleixo. E olha só, né? A gente pensando desde o primeiro bloco, Abinal e Darleide, sobre a história. A gente riu bastante, né? Mas tem um monte de coisa que a gente pode juntar e pensar de lições para a vida sobre diferenças, né? A primeira é de que você não vai sair de casa e nem voltar para casa sem lidar com diferença. Deus nos fez assim. E cabe uma habilidade que muitas vezes nós não temos de identificar o que é diferença e o que é defeito, o que é falha, o que é uma falha de caráter que precisa ser transformada, que leva-nos a pensar uma outra coisa. Seja uma diferença de personalidade ou seja uma diferença de caráter, eu não sou capaz de fazer essa mudança. Mas eu sou capaz de ser o elemento motivador para alguma mudança. Eu sou capaz de ser o elemento que inspira uma mudança, que leva a pessoa a algo que vai mudar. Mas eu não sou, né? E eu não posso assumir isso. E se alguém me colocar nessa posição, ela me faz um ídolo também.
Isso é tremendamente importante. Como é importante a gente ter participação de muitas pessoas nas nossas escolhas. Pela análise que eles fizeram, né, e a gente está vendo alguém olhando para o passado. Então, esse sorriso aqui é porque o choro de 20 anos atrás foi enfrentado. Mas também ele revela que essa pessoa que está olhando e fazendo uma análise do passado dela pode ser uma pessoa que perto de mim pode me indicar e me fazer ter uma visão que eu não sou capaz de ver porque eu não tenho esses 20 anos a mais. E o quanto a gente tem sofrido porque não escutou bons conselhos. Alguém pode olhar e falar assim, essa diferença vai gerar para você uma dificuldade que você não tem bagagem para enfrentar. E se você quiser enfrentar, tenha noção, não é uma ondinha. Você vai enfrentar algo super importante e que há um determinante para isso, né? Acho que de todos os nossos últimos programas, quando falamos de relacionamento, uma coisa fica evidente. Você não é capaz. Ponto. Então, eu sou uma pessoa má, sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa incoerente e eu não sou capaz de mudar o outro e muito menos a mim. Há uma música que é bem popular no meio cristão, que ela precisa de uma frase analítica, que diz assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. Você conhece a música? Pois eu quero te lembrar de uma coisa super importante sobre essa analogia. O vaso fica na mão do oleiro até quando? E a resposta é, se você fala, Senhor, eu quero ser um vaso na mão do oleiro, e nunca você sai da mão do oleiro. Porque em nenhum momento da sua vida o oleiro vai tirar você e vai colocar em outro lugar, porque assim que você sai da mão do oleiro, você entorta. Portanto, eu quero ser um vaso na mão do oleiro e estar na mão do oleiro e vai ficar o tempo todo na mão do oleiro. O nosso erro é tipo dizer, Senhor, já não preciso mais estar na sua mão, que eu estou retinho. E tá, mas assim que você sai da mão dele, você entorta. Ou seja, eu sou um vaso rachado. E um vaso rachado esvazia o tempo todo. Ou ele fica o tempo todo embaixo da torneira aberta, ou 15 segundos fora ele já está vazio de novo. Eu sou assim, e nossa vida deve se configurar dessa forma. É verdade. As mãos do oleiro. Sempre, sempre. Pensando assim, meus amores, nós também agradecemos a você que tem nos ajudado a fazer do barro que o Senhor nos tem concedido a oportunidade que se renova de levarmos esperança à vida de alguém. Obrigada a você que é anjo da esperança. Que Deus te abençoe muitíssimo. O Entre Família fica por aqui e estamos de volta amanhã. Se Deus quiser. Quer ser anjo da esperança também? Você pode fazer uma doação agora mesmo através do Pix, anjos@novotempo.com, e faça parte junto com a gente também, tá? Abraço, beijo no coração, até amanhã e vem chegando vida e saúde. Tchau. Tchau.